foste jornalista desportivo durante muitos anos. Fui. E contaram-me que chegaste a ser perseguido por adeptos do Benfica. É verdade. Como é que é essa situação? Foi nos primeiros tempos de jornalista, na capital, era um estagiário e foi uma altura, como sempre, em que o Benfica estava a perder. Eu não queria ser má língua, mas é verdade. E estava uma confusão, os jogadores não falavam com os jornalistas e estavam, na altura, o Hugo Leal, esse grande craque que está no Belenenses. Estava lá a falar com os adeptos e pediram, vai ouvir o que é que se passa. Mas não deixes estrilho. Eu, tudo bem, fui ouvir. Ouvi o que ele estava a falar com os jogadores, mas depois cometi, com os adeptos, e depois cometi o erro. O estagiário, uma coisa bastante inteligente, foi virar as costas e tirar o bloco para apontar o que ele tinha escrito. Portanto, quando? Foi o suficiente para os adeptos começarem a vir todos atrás. Meu jornalista! Apanha! Mas estamos a falar de velhinhos de 70 anos. Exatamente. O problema é que eu começo a acelerar o passo, mas reparei que não valia a pena acelerar, porque quando olho para trás era só velhos. Atrás de mim. E há um que me agarra, e eu quando viro para trás não vi quem é que era, e levanta a mão para... E quando olho estava o velho assim, todo encolhido, e depois acabei por ir para dentro da sala de imprensa, a chamarem-me assassino, curiosamente. Entraram dentro da sala de imprensa, roubaram-me o bloco. Pediram-me o bloco, dá cá o bloco, eu não dou. E depois acabaram por tirar o bloco e ainda ouvi o comentário do sócio a dizer: olha para isto, nem percebo o que é que o gajo escreveu aqui. Diz-nos só quem era o presidente do Benfica na altura? Eu penso que seria esse grande senhor Vale Azevedo. Está explicado então a situação. António, obrigado por teres vindo e força aí. Senhoras e senhores, António Raminhos. Como é que é, pessoal? Está tudo animado? Está tudo a curtir? Está tudo maluco? Vocês já repararam uma coisa? É que nos concertos, e provavelmente também aqui, é o único sítio que eu conheço onde as pessoas respondem a uma pergunta simples, de sim ou não, com gritos. O gajo chega ao palco e diz: como é que é, pessoal? Está tudo animado? E o pessoal daí: Vocês não veem isto em mais lado nenhum? Eu não vejo um juiz a virar-se lá para o homem e a dizer: então é verdade que você matou a sua mulher e os seus 3 filhos? Eu geralmente sou um gajo educado e sou o único gajo dos concertos. Está lá, chega o gajo: como é que é? Está tudo a correr? Está tudo... E estou eu lá atrás: sim! E tu como é que estás? Tudo bem, obrigado! Uma vez até comi assim um corato com pelo. Fiquei um bocado mal disposto e ele perguntou: como é que é? Está tudo animado? Estava tudo... E eu lá atrás: mais ou menos, dói-me um bocado a barriga, mas acho que já passa. Pronto, já deu para perceber. Para quem ainda tinha dúvidas, já deu para perceber que eu tenho alguns problemas. Já fui um psicólogo. Quem é que daqui já foi ao psicólogo? Olha, tantos mentirosos compulsivos em recuperação. Eu já fui um psicólogo. Está ali, aquele senhor, os meus sentimentos. Eu já fui um psicólogo e posso confirmar que os psicólogos resultam. E acho que qualquer um de nós pode ser um psicólogo. Não precisa andar a estudar 6 e 7 anos para aquilo. O que é preciso fazer? É arranjar um escritóriozinho, um divã para o paciente, lenços de papel para o gajo chorar e nós limparmos o reino nesta altura do inverno, e depois fazer aquilo que os psicólogos fazem, que é responder à pergunta exatamente com a mesma pergunta. Exemplo: ai, senhor doutor, a minha mulher deixou-me, acha que eu devo ir atrás dela? O que é que o psicólogo diz? E você? Acha que deve ir atrás dela? Ai, senhor doutor, os meus filhos não gostam de mim, será que eu sou um mau pai? E você? Acha que é um mau pai? Ai, senhor doutor, eu gosto de cortar as unhas dos pés e a seguir cheirá-las e palitar os dentes com ela. Será que tem algum problema? E você... Tem. Porra. Não pode ser tudo assim. Não é? As coisas não são assim tão lineares, não é? Eu acho que se pudesse escolher uma doença do foro psicológico ou neurológico, eu gostava de escolher a dupla personalidade. Porque acho que isso é uma doença com estilo, até porque a minha mãe está sempre a dizer: filho, tu nunca has de ser ninguém. E eu sei dizer: não sou ninguém, sou 2 pessoas, toma. Vale mais agora, satisfaz a dobrar. Até porque a dupla personalidade é uma doença para uma pessoa como eu, sou uma pessoa solitária. E se tivesse dupla personalidade, ao menos tinha sempre um amigo com quem podia contar, para os momentos mais difíceis. E eu acho que os jogadores de futebol sofrem todos dupla personalidade. Então no outro dia estava a ver uma entrevista do Ricardo. Sabem, aquele que era guarda-redes do Sporting e agora está em Espanha a levar 5 golos a cada jornada? Em que o jornalista perguntou: então, Ricardo, vai continuar a defender a baliza da seleção? Ao que ele respondeu: sou Mr. Scolari.
quiser que o Ricardo defenda a baliza, o Ricardo vai defender a baliza. Mas ele está a falar de quem? Não é ele que está ali, então está a falar na terceira pessoa para quê? Por exemplo, o Nuno Gomes tem dupla personalidade. É Nuno Gomes, o avançado que joga mal, e Nuno Gomes, o avançado que joga ainda pior. O problema é que eu nunca sei qual deles é que está em campo. Isso causa-me uma baralhação, principalmente porque sou do Benfica. Mas pronto, é por isso que também passo muito tempo no psicólogo. E ginecologistas, não há aqui, mas quem é que já foi ao ginecologista? Luís Filipe Borges pode baixar a mão, se faz favor. Eu estou preocupado é que não estou a ver nenhuma senhora com a mão levantada. Ah, está ali uma, sim senhora. Muito bem. Os ginecologistas, eu tenho uma teoria sobre os ginecologistas. Eu acho que os ginecologistas ou são todos homossexuais ou são muito maus na cama. Porquê? Porque eu não acredito que um gajo que passa o dia inteiro a ver vagina chega à casa e quer ver mais uma. É como aquele ditado. Em casa de ferreiro, espeto pau. Mas a mulher de ginecologista está tramada que nunca vai ver pau nenhum sequer. Nem espeto, nem seja o que for. Mas eu gostava de saber uma coisa. Eu gostava de saber, porque todos os casais gostam de falar do seu dia. Eu gostava de saber como é que será que eles conversam. Será que o ginecologista chega a casa e a mulher diz: então, querido, como é que correu o teu dia? É pá, correu bem. Olha, teve lá hoje a dona Almerinda, estava com boa cara, tinha os lábios inchados. Mas que lábios é que estamos a falar? Não, mas isto de fazer stand-up, fazer comédia é tramado. Porquê? Porque nós nunca somos levados a sério. Por exemplo, à noite, quando estou com a minha namorada, basta despir-me para ela se começar a rir. E a partir daí é sempre a descer. Curiosamente, eu também já tive alguma experiência com uma vez com uma rapariga que era médica. E era assim muito estranha, porque ela virou-se para mim e disse assim: sexo só depois do casamento. E eu disse: então não faz mal, vamos embora, eu sou casado. A gente fica já resolvido o problema. Eu tenho estes problemas, mas isto não tem a ver com a infância. Que eu passei uma boa infância. Aliás, os meus pais nunca me puseram de castigo. Sempre acharam que já era castigo suficiente viver com eles. Então nunca me puseram de castigo. Nós vivíamos numa casa tão pequenina. Nós vivíamos numa casa, num prédio. O prédio era tão pequenino o prédio, que uma vez eu levei para lá a minha namorada. Resultado, engravidei a minha namorada e a vizinha do lado. Era assim, pequenina como a minha avó. A minha avó era uma pessoa muito querida, eu gostava muito da minha avó. A minha avó era tão querida, era preocupada comigo, tão preocupada que ela batia-me primeiro antes dos meus pais, só para os meus pais não me baterem. Quando eles entravam em casa, eles viam: olha, vêm os teus pais. Pá, já está. Já lhe bati, pronto, o menino já não precisa. O menino já não precisa, já o vou. A minha avó era tão preocupada com os outros, que eu não sei se vocês se lembram, há uns anos, houve um avião que caiu e os sobreviventes tiveram que comer os mortos até chegar à ajuda. E a minha avó viu aquilo e disse: meu Deus, tiveram que comer os mortos? E sem sal nem nada? Só para verem como ela era preocupada. Mas pronto, eu tive uma infância um bocado tramada. Aliás, eu nunca tive amigos na escola, nunca tinha amigos, só tinha amigos imaginários. E geralmente eram esses que me espancavam no intervalo. O que era um bocado estranho, eu estar a brincar sozinho ao Guelas e às tantas começar. Que eram os gajos todos a baterem. Eu não sei como é que era na vossa escola, mas na minha escola, o gajo mais famoso tinha sempre a alcunha de animal. Ia pá, cuidado, vem o jacaré. Era o gajo mais famoso, mais importante. Ia, cuidado, vem aí o cobra. Eu acho que era o gajo mais famoso da minha escola. Toda a gente me chamava: ó boi! Ou não? Se calhar nem era. Bem, mas voltando aos médicos. Eu não gosto de médicos. Eu acho que médicos e mecânicos são todos a mesma coisa. Médicos e mecânicos... Está ali um mecânico ou um médico? Eu acho que médicos e mecânicos são todos a mesma coisa. Aliás, há uma diferença. É que uns sabem o que fazem e os outros são os médicos. Só para verem como é que é. Eu gostava de ver uma coisa. Eu gostava de ver, por exemplo, os mecânicos num consultório médico. A dar consultas, devia ser giro. Então, senhor Antunes, sente-se aí, abra lá a boca, se faz favor. Ui, meu amigo, você tem o carburador todo entupido. Isto está aqui trabalho para 3 semanas e eu não tenho peças para isso agora. Vai ter que ficar aqui. Eu acho que, por exemplo, os cirurgiões portugueses... Acho que os cirurgiões portugueses tiraram todos o curso à base daquele jogo que a malta jogava quando era puto. O Operação. Lembram-se? O jogo da Operação tinha assim os buraquinhos com os ossinhos e a gente tirava as peças e aquilo apitava quando tocava e o nariz vermelho. Eu acho que os cirurgiões portugueses tiraram todo o curso aí. Depois admiram-se. Então, senhor doutor, tirou-lhe o fígado, tirou-lhe o coração e os pulmões, como é que queria que ele não morresse? Então o cabrão não apitou? Como é que eu havia de saber?
Eu tenho um amigo, eu não sei se há aqui malta que tem medo de hospitais. Eu tenho um amigo que tem medo de hospitais e cada vez que vai ao hospital pede para ir com ele e depois fazemos os dois figuras de parvo à porta do hospital. Está ele a dizer, mas eu não entro. E eu, mas tu tens que entrar. Não entro, isso está cheio de germes, e de doentes, mas tu tens que entrar. E ele diz, mas nem toda a gente entra no hospital. Pois não, mas tu é que escolheste ser médico e trabalhar aqui. Obrigado, boa noite, bom Natal.